tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Heathrow. Eu já mostrei algumas casas em Heathrow. Foi nesse condomínio onde eu fiz o projeto da minha primeira cozinha para um cliente. E nós voltamos aqui em Heathrow hoje para gravar uma casa maravilhosa que é do meu amigo Reinaldo. Ele é corretor e também designer e ele e a esposa compram casas, reformam. Essa casa está a coisa mais linda, você não vai acreditar, olha só. Essa casa, ela tem 4 quartos, 3 banheiros, 290 metros quadrados, ar-condicionado, garagem para 3 carros, aqui dentro de Heathrow. O condomínio aqui é $258 por mês, porque é uma comunidade fechada, com portaria assim de alto nível, e ela está no mercado por $944.400. Você quer ver o imóvel comigo? Vem cá! Bendito seja o inventor do ar-condicionado. Hoje, lá fora, são 11 horas da manhã, já está 34 graus com umidade 75%. E aqui está fresquinho, eu baixei até um pouquinho para ficar nos seus 19, para que eu não fique assim todo brilhante, minha cara não fica toda brilhante assim do suor. Então quando você entra aqui, vamos falar algumas coisas. Essa aqui é aquela típica sala de estar formal. Esse imóvel foi construído em 2001, que foi quando Heathrow foi todo idealizado. Então eles faziam sala de estar formal, sala de jantar formal. Mas o Reinaldo decidiu fazer aqui, como ninguém usa muito sala de jantar formal, fazer um escritório. Vem ver. Se você precisar de 5 quartos, você pode até transformar esse escritório num quarto, é só adicionar um closet, mas daí teria que usar o banheiro ali do corredor. Mas olha só, você tem um escritório, dá para trabalhar 2 pessoas tranquilo, que dava até para pôr um sofá, pode ser uma sala de jantar se você quiser. Essas janelas lindíssimas, novas, em folha 2025 e um jardim lindo para você olhar aqui como vista. Não sei se você notou, mas o piso, acho que no Brasil se chama escama de peixe, né? Eu não sei porque não tem nada a ver com escama de peixe, mas aqui nos Estados Unidos nós chamamos de herringbone. Então ele é um piso que a gente chama de Luxury Vinyl Floors, LVF, que é um vinil de luxo. Ele já é vendido assim, nesse padrão herringbone. E é muito difícil de colocar e fica muito caro, mas não faz toda a diferença? Não ficou a coisa mais linda? E aqui você tem a sala de estar formal, que você pode fechar, fazer uma academia, pode fechar, fazer um escritório, pode deixar como sala de estar formal mesmo, embora eu acho, tá bom,
que não se usa mais sala de estar formal. É lógico que se você for fazer uma festa e você for convidar 30 pessoas, vai ter um grupo que vai sentar aqui e vai ficar batendo papo aqui. Mas é só nesse dia. Você não senta, não usa essa sala que nem a minha lá de casa, ela fica vazia quase sempre. Antes de nós irmos para a cozinha e a sala da família, que é uma surpresa, porque eu até falei para o Reinaldo, esse é o seu melhor trabalho até hoje. Vamos aqui olhar a suíte primária. Neste hall da suíte primária, a gente tem aqui a entrada da garagem, a lavanderia. Vem cá ver a garagem. É uma garagem ampla para 3 carros, 2 aqui, 1 ali, ou pode ser 2 carros e um barco, 2 carros e um carrinho de golfe, 2 carros e uma moto, 2 carros e um jet ski, o que você quiser. Mas olha, o piso foi refeito, a garagem pintada, tem as portas. Aí você entra aqui, já tem a lavanderia, a máquina de lavar e secar, o proprietário que coloca a que ele quiser, né? E dá até para melhorar essa lavanderia, se você quiser. Dá para trocar pia, colocar papel de parede e tal, etc. Mas é coisa fácil. E do lado esquerdo aqui, do lado direito você vai para a sala de estar formal, do lado esquerdo você entra na suíte primária. Olha só essa suíte primária. Olha isso. Gente, olha isso, que lindo, não é? Isso aqui é uma coisa que se fazia muito lá na década de 2000, né? Olha só, a gente falando na década de 2000. Já passou, o tempo passa, né? O tempo passa. Mas tem uma mini sala dentro da suíte primária, com essa porta francesa aqui, com vista para esse lago lindo, maravilhoso. Então você tem aqui o lanai fechado com tela e a vista para esse lago maravilhoso. A casa não tem piscina, mas você pode colocar se você quiser. Aqui na frente tem o closet. Vem cá, Dani, mostra para eles. Olha o tamanho. Olha o tamanho deste closet. Tem até um eco aqui dentro. Está com esses arames, facílimo de trocar se a pessoa não gostar, né? Mas ele cabe bastante roupa. O arame cabe bastante roupa. E do lado de cá, nós temos o banheiro da suíte primária. Olha só que coisa linda. Ficou lindo, né? Eu acho que a esposa do Reinaldo se superou. E aí talvez alguém pergunte, que pedra é essa, Renato? É mármore? Ela parece mármore, mas o Reinaldo me disse que é dolomite, dolomita. Talvez seja essa a tradução para o português, dolomita. Ela parece um mármore branco, ele veio da África e tem as torneiras embutidas na parede, não é aqui. Os gabinetes super elegantes, 3 espelhos, 4 arandelas. Não ficou lindo? 4 arandelas. O bom das arandelas é que elas fazem a luz vir de frente, assim, especialmente para as pessoas que vão colocar maquiagem, é bom que a luz venha de frente. Tem a banheira aqui com o lustre, a janela com vidro fosco e do lado de cá tem um chuveiro. Mostra para eles, Dani, que coisa linda. Vamos lá entrar. Vai, entra no chuveiro, Renato. Entra no chuveiro. Lindo esse revestimento aqui. Ficou super elegante, um super bom gosto. Então olha só, chuveiro, os acabamentos, os metais aqui estão em brush nickel, né? Nickel, brush seria o quê? Níquel polido é diferente, é polish nickel. Brush é escovado. Escovado, isso aí, olha lá, tá vendo? Não, o Denis sabe. Então é feito em níquel escovado, os puxadores aqui são de cromo, mas olha só o mosaico de mármore no chão. Mosaico de mármore e madrepérola, coisa mais linda. E esse ralo embutido aqui, que coloca o mármore por dentro, ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. E aqui a gente tem esse niche,
né, um nicho aqui para colocar os shampoos. Se eu tivesse que falar, eu não tenho defeito esse banheiro, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu só diria que não cabe todos os shampoos do casal aqui, né? Teria que ter mais um aqui, ou talvez uma prateleira, mas também fácil de adicionar. Eu vou agora mostrar a cozinha, mas antes eu preciso pegar o meu telefone. Vamos lá, vem cá. Olha só que tetos altíssimos, eles devem ter 12, 13 pés de altura. Não sei quanto é em metro. Pega a calculadora aí e faz. Pergunta para o Google, que o Google sabe melhor do que eu. Olha só essa cozinha. Não é linda? Não é muito chique. Eu até vou abrir aqui assim, ó. Para combinar com a cozinha, eu vou deixar ele assim. Não é lindo uma cozinha com ilha quadrada? É muito bonito. Se eu fosse fazer, eu acho que eu nunca mais vou sair da minha casa, viu? Mas se eu fosse fazer uma casa para eu morar, acho que eu faria uma cozinha com ilha quadrada. Porque é a coisa mais linda, com a mesma pedra dolomita, né? Aqui na ilha, aqui no balcão, tem um porcelanato aqui de backsplash, que foi feito em Subway. E olha que lindo esses gabinetes. Olha só, não é aquele shaker, sabe, que todo mundo põe. Ele é super bonito, super contemporâneo. Não é moderno, é contemporâneo. E eu gostei dos detalhes que ela fez aqui. Ela fez essa mini prateleira com uma arandela lá em cima. Colocou o pot filler, fogão de indução, que é maravilhoso, com o exaustor aqui, essa torre, depois mais uma prateleira aqui, e aí esses gabinetes aqui de vidro. É lindo, né? Eu vou te falar uma coisa, se você quiser colocar um gabinete de vidro assim, não coloca na cozinha inteira, porque tem coisas que você quer esconder, né? Ah, que coisa? Por exemplo, vasilhas de plástico, Tupperware e outras coisas que você não quer que veja. Você coloca tem um monte de temperos, você coloca num gabinete fechado, como ela fez ali naquele do canto. Agora, os pratos, as canecas, os pirex, as taças, aí você pode colocar de vidro, porque vai ficar bonito lá dentro para você ver. Agora, se tudo for de vidro, aí vai mostrar coisa de plástico, uma bagunça total e não vai ficar bom, tá? Não vai ficar bom. Olha só a Farm Sink, né, que é aquela pia que sai para fora. Ela parece ser de louça, mas hoje eles estão fazendo ela de ferro fundido com acabamento de louça, que parece louça, mas não é. Dá para ver aqui, ó. Não dá. Então assim, eu não sei se ela é de louça ou se ela é de metal. Essa torneira aqui super clássica, né, que foi muito usada na década de 20, era uma moda lá e voltou. Ela em cromo, com o chuveirinho aqui em cromo, o pot filler em cromo, e veja que os puxadores são de brass, né, que é um ouro envelhecido. Então você pode misturar os metais, não fica assim, ai, tem cromo aqui, cromo aqui, cromo aqui, cromo aqui, cromo ali, não precisa. Você pode misturar que fica muito bom. Essa cozinha é uma prova disso, não é verdade? Olha só esses pendantes. São iguais os que eu tenho em casa, só que eles são de cromo, com as correntes em cromo também. Falando um pouco mais desse lado aqui, nós temos a despensa aqui embutida. Então, por isso que assim coloca as portas fechadas, porque aqui vai ter aqueles monte de pacote de latas, de outras coisas. Então, tá fechado, tem gabinetes até lá em cima. Olha só esse forno duplo. Ele não é micro-ondas, tá? Ele é um forno duplo. Os americanos adoram forno duplo, porque todo ano, no feriado do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças,
eles fazem uma festa para a família. Por sinal, é o feriado mais importante dos Estados Unidos, é mais importante que o Natal e o Ano Novo. Então, nesse dia, o peru fica assando em um deles aqui por 3 horas e nos outros eles fazem as tortas e os pães e todas as outras coisas. Ah, mas não tem micro-ondas? Tem. O micro-ondas foi embutido aqui na ilha. Então você tem um micro-ondas embutido na ilha e você tem aqui uma geladeira full size, que tem água dentro que depois eu vou pegar. Essa daqui é a modesta e pequena sala de almoço do imóvel. Veja que ela serve muito bem como sala de jantar, sala de almoço e sala de jantar. Então por isso que talvez você possa transformar aquela sala lá da frente num escritório, porque não tem por que você ter uma mesa lá, mais uma mesa aqui. Senão acontece como a minha casa. Na minha casa faz 3 anos que ninguém senta na mesa de jantar. É porque agora que a família toda está aqui, não cabe mais na mesa de jantar, então a gente acaba fazendo lá fora, acaba fazendo em outro lugar, então aquela mesa fica vazia. Então, dá muito bem para aqui ser a sala, esse espaço ser a sala de jantar, coloca um lustre bem bonito, arruma com papel de paredes e você tem 2 janelas aqui, mais as janelas lá em cima e você tem a porta francesa com a vista para o lago. Imagina que delícia você almoçar ou jantar olhando ali para o lago. Dá para jantar olhando para o lago, porque se você, como eu, que eu janto às 6h30, 7 horas, ainda tá sol aqui, porque só vai anoitecer lá para umas 8h30. E essa daqui é a sala da família. É a sala onde você coloca a televisão, você acende a lareira, você, enquanto um dos cônjuges está ali cozinhando, tal, você deixa a televisão ligada, assiste televisão ao mesmo tempo, a outra pessoa que chegou do trabalho deita aqui e fica assistindo televisão, porque tem sempre um que cozinha melhor, né? E aí o que cozinha melhor não come a comida do outro que não cozinha bem. Que nem eu, o Alex não cozinha, ele cozinha 2 pratos só, que são muito bons. Então, e como ele é americano, ele cresceu, ele aprendeu a comer de lata, coisa de lata. Então, eu cozinho, porque eu não vou comer coisa de latas, né? Milho em conserva, ervilha, tudo bem. Mas você fazer um macarrão de lata, um ravioli de lata, ele adora o ravioli de lata dele. Quando eu falo, ele fala para mim assim: "Fend for yourselves tonight." Isso significa, cada um faz o seu hoje à noite. Eu falo, tudo bem. Aí eu faço um sanduíche, uma salada, alguma coisa, ele vai lá e pega a lata dele de ravioli, com um molho já, abre, joga no prato, põe no micro-ondas, esquenta e come assim com uma boca, assim, vai entender. Mas é assim, né? A gente ama com as qualidades e com os defeitos. Vem aqui atrás. Aqui nós temos quase que uma suíte, tá? Esse banheiro serve como banheiro social, mas como tem um quarto aqui no fundo, ele fica sendo o banheiro desse quarto. Dá para fechar isso aqui, fazer aquilo ali, virar uma suíte, mas quando você tiver convidados e eles precisarem ir ao banheiro, aí tem que abrir essa porta e deixar usar esse banheiro. E tem essa porta que vai também para o lanai. Então, vamos primeiro para o quarto, depois a gente volta para o banheiro. Olha só esse quarto. É lindo, né? Quando tá vazio assim, ele colocou esse creme aqui nas paredes que ficou muito bom. E combinou com o piso, com o rodapé, tem o closet. Mas olha isso daqui. Olha isso aqui, que abuso. Olha só, você coloca você põe a sua cama ali e aí você coloca uma cortina de controle remoto. Aí a hora que você está quase acordando assim, você aperta o botão, a cortina abre e você olha para isso daqui, ó. Você olha para esse lago aqui. Se você tiver sorte, você vai ver os patos, os jacarés. Os jacarés vêm tomar sol nessa grama assim
Aqui com certeza. E na frente dessa janela tem essa magnólia lindíssima. Magnólia é essa árvore aqui. Aqui nós temos o pequeno closet desse quarto. E olha só, que graça esse banheiro. Não é uma graça? Olha, eles deixaram a banheira, porque tem que ter uma banheira pelo menos uma banheira na casa precisa, né? Até em termos de revenda. Colocaram esse vidro fixo aqui bonito, arredondado, com o porta-toalhas. Um revestimento que parece madeira, mas não é. Os metais em brushed nickel. E o mesmo niche em arco aqui, que ficou uma gracinha. O gabinete também, hoje eu estou gostando muito dessa, que eles voltaram com as madeiras no gabinete dos banheiros. Eu acho lindo, chique e atemporal, nunca vai cair de moda. Com quartzo e espelho. E veja a mistura dos metais. Ouro envelhecido, níquel escovado, cromo, não tem problema, tá? E tá lindo. Vamos lá ver os outros 2 quartos e depois o lanai. Então esse pedaço aqui eu colocaria uma porta, tá? Por que eu colocaria uma porta aqui? Porque vamos supor que você tem convidados e quem quer usar esses quartos aqui precisa usar esse banheiro. A pessoa vai passar aqui na frente, tem que se trocar para sair. Então, tendo uma porta, pode até ser uma porta de embutida. Aqui tem esse banheiro também, uma graça. Olha só que lindo. Com o mesmo gabinete, o quartzo, o espelho, o chuveiro com vidro temperado, as roldanas super bonitas. Olha só aqui, eu vou entrar. Adoro entrar em chuveiro. Ele tem aqui um mosaico de porcelanato no chão. Tem um mosaico de porcelanato no chão. Tem esse revestimento que é igual ao do outro banheiro, então assim, branco com creme, fica muito bonito. E aí aqui eles escolheram colocar os metais em cromo. Mas os metais são cromos, tem o vaso aqui na frente. E agora nós vamos olhar os 2 quartos, que são exatamente iguais. Tá? Eles são assim, quartos gêmeos, né? Só que um tem uma janela para lá, outro para cá. Então olha só, é um quarto, é bem generoso, né? Dá até para colocar uma cama king aqui. Pode colocar 2 mesas de cabeceira, uma cama king. Se bem que se for para jovens, filhos, seria melhor uma cama full, né? Que é aquela de viúva, um pouco menor que a de casal. Porque daí tem que colocar mesa de estudo e outras coisas. Tem um closet e a janela aqui virada para outra casa. E o outro quarto é igualzinho. Do mesmo tamanho, com o mesmo closet. É um closet, não é um walk-in closet, mas é um closet que dá para um jovem. Porque depois coloca cômoda, mesa de estudo, escrivaninha e tem a janela para cá e a vista do lago ali. E agora nós vamos lá fora, que tá um calor terrível e uma umidade terrível. E eu vou ficar 3 minutos, porque daí eu já começo a transpirar. Vem cá comigo. Olha só que lanai espaçoso, não é? Olha só, dá para colocar mesa, jogo de jogo de sofás, dá para colocar um jogo de sofás ali, outras cadeiras aqui, uma mesa de almoço ali, e é todo fechado com tela, então não vai ter mosquito, não vai ter lagartixas, não vai ter aranha. Tem um marimbondo ali que morreu, mas é porque ele entrou, a porta estava aberta, ele deu um jeito de entrar. Teto super alto.
Aqui a gente precisa colocar ventiladores de teto, porque você não fica parado aqui se não tiver uma brisa, né, uma frescura assim para você. Mas olha só que lindo! Algumas casas ali tem uma gaiola com uma piscina, então dá para fazer. Isso daqui não é um lago, tá? Isso não é um lago, isso daqui a gente chama de pond. Pond é um lago feito pelo homem. Ele é um lago de escoamento da água das chuvas. Toda comunidade, todo condomínio, na implantação já tem que ter na planta o reservatório de escoamento de água de chuva. Então esse aqui é feito pelo homem. Mas tem peixe? Tem. Mas colocaram peixe aí? Não. Mas como é que tem peixe? Isso é engraçado. Quando, por exemplo, alguns pássaros, pode ser que alguém ponha peixes aí, mas, por exemplo, quando os pássaros eles vão lá e comem um peixe que está com ovas e eles voando, eles fazem cocô e essas ovas caem na água, eles nascem e depois de alguns anos já começa a ter peixe. Pode pescar? Não sei, acho que não, tá? Eu acho que ninguém vai querer ver você com o seu isoporzinho assim, a sua varinha ali, acho que não pode não, o condomínio não permite. Mas talvez possa andar de caiaque, mas tem outros lagos aqui que você pode usar para fazer esportes, jet ski, etc. A casa do vizinho tem esse carvalho lindo aqui, do lado esquerdo, e essa casa aqui tem essa magnólia. E aqui, nessas duas coisas brancas aqui, provavelmente, eu acho que eram duas árvores que tapava essa vista, que bloqueava essa vista desse reservatório de água, desse lago, entre aspas. Então, elas foram tiradas, não sei porquê, pode ser que também que já tinham morrido, envelhecido. Mas o fato que outras casas têm piscina é prova de que você pode colocar uma piscina aqui se você quiser. E aí, o que você achou do imóvel? Eu achei o melhor trabalho do Reinaldo até agora. Ele está ficando cada vez melhor. E agora ele está entrando no nível do 1 milhão, né? Que as casas deles eram 500, mas ele faz também mais acessíveis. Eu mostrei no mês passado uma casa lá em Longwood que ele fez que assim nem saiu o vídeo no canal, já tinha vendido. Vendeu assim na mesma semana por 580, alguma coisa assim. Reformada, linda de morrer. Aqui, Heathrow, as pessoas perguntam para mim, o que é Heathrow? Heathrow é como se fosse Celebration. Celebration é uma comunidade master que está dentro da cidade de Kissimmee. Heathrow é uma comunidade master que está dentro da cidade de Lake Mary. Lake Mary é muito conhecido pelas escolas, pelas paisagens, pelos lagos, 25 minutos de downtown Orlando. Tem parques florestais aqui por perto que você pode visitar e tem piscinas naturais. Tem uma comunidade muito seguro, muito limpo, muito organizado e tem um senso de comunidade muito forte. Então por isso que as pessoas procuram muito Lake Mary para morar. E esse condomínio aqui é fechado, você quase precisa dar uma gota do seu sangue lá na portaria para entrar. Mas para aqueles brasileiros que gostam de condomínio fechado, com portaria, eu acho que não precisa. Mas se gosta, esse daqui é um deles, tá bom? Então, recapitulando, essa casa tem 280, 290 metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros, garagem para 3 carros, sala de estar, escritório, sala da família, cozinha, sala de jantar e lavanderia. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. É uma casa muito linda, ela está no mercado por 944, que é realmente o valor de mercado do imóvel. Se você se interessar, entre em contato. Os brasileiros podem comprar com 25% de entrada, mais 6% de custas de fechamento, se for financiado, lógico, tá bom? Espero que você tenha gostado. E nós nos vemos novamente no domingo, tá? Não esquece que é o nosso date.
tá? É o nosso encontro, eu e você, no domingo às 8 horas da noite. Um grande abraço.